Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje está recheado de notícias muito positivas para você, vascaíno, que está acompanhando aqui o nosso vídeo, né? Peço para você acompanhar até o final para não perder absolutamente nada. A gente vai falar muito sobre a preparação do Vasco visando a partida desse domingo contra o Palmeiras lá em Brasília, no Mané Garrincha, e temos aí um reforço confirmado, um reforço de peso aí que com certeza vai trazer um alívio para a torcida do Vasco. Vamos falar também sobre a situação da nova casa do Vasco a partir do ano que vem. Parece que a gente já tem um local definido para as partidas aí do Vascão, né? A partir do momento que São Januário começar as reformas aí do nosso estádio. Então a gente vai trazer essa informação para vocês e também vamos trazer uma novidade aí já sobre a temporada do ano que vem. A gente apurou uma notícia ontem à noite, agora há pouco eu estava conversando com algumas pessoas ali de dentro do Vasco e ó, notícia confirmada aí sobre uma grande contratação para a temporada do ano que vem. Então, peço que acompanhe o vídeo até o final, peço também para você que ainda não deixou o seu like, deixou o seu joinha no vídeo, para correr lá embaixo, dar aquela moral, né? Dar aquela curtida aqui que é muito importante para o crescimento e para a divulgação do nosso trabalho. E você, vascaíno, você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, fica a dica aí para você se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho e vir fazer parte aqui do maior canal de notícias do Vasco da Gama no YouTube. Então não dá mole, já vai lá, se inscreve agora e compartilha o vídeo com os amigos vascaínos, beleza? Então bora começar o vídeo falando da preparação, né? O Vasco que domingo volta a campo lá em Brasília, né? O mando de campo é do Vasco, lembrando aí que o jogo seria em São Januário. Porém, ano passado, a 777 acabou vendendo esse mando de campo para Brasília porque sabe que a 777 estava passando, né, por problemas financeiros e acabou usando o Vasco aí dessa forma, né, vendendo algumas partidas. Mas, enfim, o jogo é um jogo muito importante, independente se fosse em São Januário, Maracanã, São Paulo, Brasília, ia ser uma pedreira porque a gente está pegando aí um dos melhores elencos do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras, né, e o Palmeiras vem aí de uma sequência igual ao do Vasco, 6 partidas invictos, né, o Palmeiras e o Vasco aí estão 6 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Então vai ser um duelo muito interessante e que o Vasco precisa da vitória, né? O Vasco jogando em casa tem que conquistar 3 pontos independente do adversário. A gente que vem de um empate contra o Flamengo, jogando mais ou menos, né? Não foi o melhor jogo do Vasco, diga-se de passagem, né? E o Vasco vai ter aí o retorno do zagueiro João Vitor, confirmado, para mim um baita reforço ali na zaga do Vasco, um jogador que para mim hoje é o melhor zagueiro que nós temos no elenco, e teremos também a volta não, né, mas a participação de Pablo Verratti. Hoje de manhã eu gravei um vídeo falando que ele poderia ficar fora do jogo, porque ele estava com uma virose muito forte, né, ficou ali desde do último jogo contra o Flamengo ali de repouso absoluto, não treinou ontem, jogou o jogo contra o Flamengo inclusive doente, com febre, mas hoje Verratti já esteve no centro de treinamento, treinou normalmente e com certeza fará parte aí do grupo que vai viajar para Brasília nesse sábado para encarar o Palmeiras. E tem uma notícia muito boa vinda do outro lado, né, do lado do Palmeiras. Hoje lá o craque dele, jogador de seleção brasileiro, o Estevão, né, um menino muito jovem, mas que joga muita bola, sentiu uma lesão na coxa, uma lesão muscular e acabou se tornando dúvida e muito provavelmente não irá viajar com o elenco do Palmeiras para encarar o Vasco nesse domingo. Então pode ser um reforço até pra gente, né, a não participação do Estevão dessa partida. Mas o nosso time segue trabalhando, segue aprimorando parte física, recuperação de jogador. Tem uma notícia muito positiva em relação ao Felipe Coutinho, tá? Conversei agora há pouco com alguns atletas do elenco do Vasco e os atletas me confirmaram, ó, o Coutinho tá 100%, fisicamente falando nos treinamentos, tá sobrando, tá treinando muito bem, inclusive algumas pessoas disseram que ele poderia até entrar já como titular na vaga do Jean Davi, né, que foi titular do último jogo, acabou não agradando, né, quem entrou no segundo tempo foi o Emerson Rodrigues, que entrou muito bem, diga-se de passagem, tá até merecendo uma oportunidade no time titular, mas Coutinho bem, Coutinho podendo jogar ali pelo menos 45 minutos, a tendência é que o nosso craque seja titular, né? Então, até sexta-feira a gente já deve ter essa definição aí sobre essa situação de Coutinho titular ouvindo do banco de reservas. Mas o restante do time deve ser basicamente aquele que vem jogando aí as últimas partidas. No gol, nosso craque Léo Jardim. Lateral direita, PH, né, que foi o jogador com mais roubadas de bola aí na partida contra o Flamengo. Na lateral esquerda, Lucas Piton está se recuperando fisicamente aí, não terá problemas para o jogo de domingo. Na dupla de zaga, a gente deve ter a volta do João Vitor ali jogando ao lado do Maicon, né? O Léo Pelé deve voltar ao banco de reservas. Meio de campo, uma dúvida.
quem será o segundo homem de meio de campo. Hugo Moura, titular, primeiro volante. Aí a dúvida se ele vai com o Matheus Cocão ou com o Juan Esforza e Dimitri Payet fechando ali essa trinca de meio de campo. E lá na frente, David aberto de um lado, Pablo Verratti aberto, centralizado, peço perdão, né, o nosso pirata, o nosso centroavante, e aí a briga pela outra posição ali, Jean Davi, Emerson Rodrigues, Maxime Domingues, Felipe Coutinho, Ryan, são muitas opções, né? Então o Rafael Paiva vai ter que quebrar a cabeça, né? Vai ter que fazer aquele mexidão ali para levar o que tem de melhor a campo para essa partida de domingo aí, pra gente conseguir os 3 pontos. Vou falar, cara, eu tô muito, mas muito confiante mesmo que o Vasco vence o Palmeiras, segue nessa busca aí, né, de crescimento no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco vencendo o Palmeiras pula para 38 pontos, volta a encostar no pelotão de cima, né, no Cruzeiro, no São Paulo, que são equipes que estão à nossa frente e tem um jogo a mais que o Vasco aí no Campeonato Brasileiro. E eu tô tão confiante, parceiro, eu tô tão confiante que eu já fiz a minha aposta na vitória do Vasco. Fiz uma aposta de R$200 lá na Stake, né? Lembrando que a Stake é hoje uma das melhores casas, se não a melhor casa de aposta do Brasil inteiro. E quem é inscrito aqui no nosso canal tem benefício na Stake. Eles estão dando 100% de bônus no seu primeiro depósito, ou seja, qualquer valor que você depositar, você multiplica por 2, ou seja, botou 100, ganha 200, botou 1.000, ganha 2.000, e não para por aí, tá? A Stake tem várias outras promoções. Por exemplo, hoje tem vários jogos aí de Champions League comendo solto aí, né, lá na Europa. E se você fizer aposta em qualquer jogo hoje da Champions League e o time que você apostar na vitória fizer um gol até os 15 primeiros minutos, você ganha uma grana já antecipada, parceiro. Então a Stake tem muita coisa bacana. E ó, outro detalhe que eu esqueci, a Stake tá transmitindo, isso mesmo, transmitindo de graça todos os jogos da Champions League lá no site deles. Então, se você se cadastrar, você vai poder assistir todos os jogos. Não precisa ter Sport TV, não precisa ter televisão fechada nenhuma. Só você correr na Stake. Primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Faço, mesmo que você não queira depositar nada agora, zero. Não vai, não quero depositar só no dia do jogo do Vasco para apostar na vitória do Vasco. Vai lá e faz seu cadastro agora para assistir os jogos da Champions League que vão começar agora à tarde, né? Daqui a pouco. Então corre lá, não perca tempo, não dá mole para participar. Beleza? Bora falar agora sobre Casa Nova para 2025. Como vocês sabem, o Vasco está num processo de dar início à reforma de São Januário no final agora do ano de 2024, né? E com isso, o Vasco vai ter que jogar em outros lugares, né? O Vasco não vai poder ficar jogando toda a partida no Maracanã, porque a gente sabe, né, que Flamengo e Fluminense tem birra, vão acabar implicando, vai ter que ter aquele processo judicial e não é o ideal, né? Não é o que a gente quer. Então, ontem a gente teve a informação em primeira mão exclusiva que o Pedrinho já teria fechado um acordo para mandar muitos jogos do Vasco, principalmente no Campeonato Carioca, contra adversários menores, lá no campo da Portuguesa da Ilha, né? Lá na Ilha do Governador, um campo bem bacana, uma localização bem legal também, a ilha é um lugar sensacional, reduque de vascaíno, né? Então, pelo que tudo indica, muitos jogos do Vasco aí, principalmente no começo da temporada, no Campeonato Brasileiro pode ser diferente, se o Vasco tiver que jogar Libertadores, com certeza vai ser diferente, vai ser Maracanã ou Engenhão, mas pelo menos o início ali, Campeonato Carioca, jogos menores ali, esses jogos serão lá no estádio da Portuguesa da Ilha. Já fui algumas vezes, falo pra vocês, estádio acanhado, pequeno, pressão da torcida, vai ser ali um mini alçapão, vai ser uma mini São Januário. Com certeza os adversários vão sentir, é óbvio que vai ter uma redução muito grande de público, mas com toda certeza não deixará de ser aí um estádio que vai botar uma pressão muito grande nos adversários. E agora, mudando de assunto completamente, hoje pela manhã a gente trouxe a informação que a patrocinadora Master do Vasco, na Betfair, teria, né, talvez indicado a possibilidade de fazer uma grande contratação, de trazer um grande nome para a temporada de 2025 para o Vasco, um jogador de renome internacional, uma contratação que com certeza traria alegria para os torcedores do Vasco. Agora há pouco conversei com alguns empresários, pessoas ali próximas ao Pedrinho, e essa informação foi confirmada. Parece que sim, eles querem fazer esse grande investimento, ainda mais se o Vasco tiver classificado para a Libertadores da América, né? O que traria, obviamente, para os cofres do clube e, obviamente, para a imagem do clube, algo muito benéfico. E quem vai se beneficiar com isso é a própria patrocinadora do Vasco aí, fazendo, né, um agrado, fazendo aí esse presente aí para o torcedor vascaíno. Então, informação muito bacana. Agora a gente vai seguir aguardando. É óbvio que muita coisa ainda tem que ser resolvida, né? O Vasco ainda precisa, por exemplo, quitar as dívidas que tem lá da compra do Puma, da compra do Paulinho Paula, tem questões financeiras muito complexas que o Pedrinho e o Marcelo Santana ainda precisam resolver, mas é uma notícia que não deixa de ser boa, né? Não deixa de ser positiva para o torcedor do Vasco, já visando a temporada do ano que vem. Beleza, galera? Ó, antes de terminar o vídeo, corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link da Stake, faça seu cadastro,
vai assistir os jogos da Champions de graça. Eu já vou lá assistir o jogo agora, tá? E já vou fazer a minha aposta na vitória de alguns times aí que eu curto bastante lá da Europa. Demorou? Inclusive, sabe quem vai ser titular hoje pelo Shakhtar Donetsk? Egnaldo. E sabe quem tá no banco de reservas? Marlon Gomes. Os dois crias do Vasco vão estrear agora há pouco, daqui a pouco aí, vestindo a camisa do Shakhtar Donetsk lá na Champions League. Então mais um motivo para você assistir, botar uma graninha no gol do Egnaldo. Vai lá, bota lá, Egnaldo vai fazer um gol na partida. Vai que vinga, vai que vinga. Então é isso, rapaziada. Tamo junto até mais tarde na nossa live às 8 horas da noite. Valeu!